Hoje eu vou analisar o S&P 500, Bitcoin e o gráfico do dólar, o índice do dólar. Vamos dar uma olhada como é que tem esses ativos, são muito importantes para a gente tentar identificar padrões que possam vir a acontecer dentro do mercado financeiro. Então, o que eu vou começar aqui hoje é o S&P 500 no gráfico futuros, todos os gráficos que eu vou mostrar hoje são no tempo gráfico de 30 minutos. Então vamos ver aí vamos fazer uma análise para o curto prazo, né, para ver como é que o mercado pode se mover nessas próximas horas e próximos dias. Então aqui, o S&P 500, ele vem demonstrando força dentro de um padrão altista, a gente vem corrigindo forte, não tinha conseguido sair do padrão baixista, porém a gente demonstrou força, rompeu as duas nemas aqui. Agora as duas estão na cor branca, que demonstra um padrão altista de força em divergência. Então, para o preço continuar esse movimento, ele precisa respeitar aqui esse suporte das duas nemas brancas no momento, que seriam no 4.141 e o 4.126 pontos seria os suportes mais importantes para o S&P 500 continuar esse padrão altista e continuar se desenvolvendo da forma que ele vem demonstrando força. Já o dólar, a gente viu uma situação um pouco diferente. Depois de romper para baixo um padrão altista, um padrão baixista, perdão, que esse tipo de movimento, normalmente ele tem a probabilidade maior para romper para baixo, tipo de canal, e foi o que aconteceu. Além das lemas também está demonstrando já um padrão baixista, as duas na cor laranja, mostrando também um possível movimento de baixa, e foi sim o que aconteceu. Agora o dólar vem testando esse suporte aqui na casa dos 101 pontos, que é um suporte muito importante para o dólar. Se ele vier a perder suporte, acredito que a gente pode vir fazer correções mais fortes. Então, interessante para o dólar nesse momento seria que ele se mantesse acima dessa região de preço para tentar demonstrar força, romper aqui as duas nemas e se manter acima dela, aí, acima dos 101 pontos, ponto 195. Então, seria interessante esse movimento de alta e que não perdesse esse suporte aqui. Já o Bitcoin, a gente vem também fazer um movimento parecido com o DXY, a gente veio de um canal altista que normalmente rompe para baixo, então, a gente rompeu para baixo mesmo, e as nemas também na cor laranja, indicando um possível movimento baixista, e também foi o que aconteceu. O Bitcoin tentou demonstrar força, mas não conseguiu fechar candles aqui acima desse preço da nema, dessa última nema, que seria uma resistência importante para essa demonstração de força, porém a gente não conseguiu fechar candles aí acima e continuar demonstrando força, e o que aconteceu foi que a gente continuou o movimento baixista ganhando força. A gente vai olhar na análise de sentimento também para ver como é que as pessoas foram lendo esse movimento, como elas estavam se comportando durante esse movimento baixista que aconteceu essa madrugada. Como aqui agora pelo TRDR, né? Então, enquanto a gente viu o movimento do preço caindo, aqui desde que a gente estava lateralizado até o estado que a gente, até o momento que a gente está agora, a gente vê que o Open Interest veio subindo. É que isso mostra para a gente, quando a gente vê um movimento forte de baixa, o Open Interest subindo, normalmente quando a gente vê movimentos corretivos, o mais comum é a gente ver o Open Interest caindo, porque ele vai fechando contratos à medida que as pessoas vão sendo liquidadas. E o que acontece aqui é o contrário, né? Então a gente está vendo o número de contratos subindo à medida que o preço vem caindo. E o que é que isso demonstra para a gente? Isso pode demonstrar para a gente a força nesse movimento de baixa, ou seja, a força no padrão baixista que está ocorrendo no momento. E outro indicador que me deixa bastante preocupado também é ver o aumento do ratio, ou seja, quando a gente vê o aumento das posições de long enquanto o preço vai caindo, ou seja, as pessoas estão acreditando que são suportes importantes, que já respeitou uma vez e pode respeitar de novo, e por isso elas começam a adicionar posições de long, acreditando no movimento de alta. E o que é que isso pode representar? As baleias podem ver esse movimento como uma grande oportunidade para a obtenção de liquidez, ou seja, fazendo o preço corrigir mais, essas pessoas que estão entrando em posições de long podem ser liquidadas e estopadas. Então a gente tem que ter cuidado aí agora com esse movimento. À medida que o preço foi caindo, também vimos muita venda a mercado, pessoas se desesperando, aí 400 milhões, 300 milhões de um candle, e também alguma liquidação aí, 10 milhões de liquidação à medida que o preço foi caindo. Então vamos ficar atento aí, olhar aqui também o Trading Light, onde tem as ordens aqui que podem segurar o preço. No momento não temos grandes quantidades de ordem aí abaixo, para que seja suportes relevantes. A maior quantidade de ordem que a gente tem aqui agora são em torno de 596 bitcoins na região dos 27.500 dólares. Mais abaixo também temos algumas ordens, mas que também não são grandes quantidades, são 544 bitcoins aí nos 25.885 dólares. Vamos ficar atento, galera, que não temos muitas ordens aí para segurar o preço. Então, se esse movimento de baixa ele continuar ganhando força, a gente pode ver o Bitcoin corrigindo ainda mais, perdendo os suportes que a gente vem perdendo. A gente vê que vem perdendo suportes que vem segurando o preço. É isso aí, galera. Me siga aí para mais análises como essa. Um abraço.